Leitura do livro de Catherine Ponder, As Leis Dinâmicas da Oração. Capítulo 9. A oração de meditação. A meditação é uma das mais fascinantes formas de oração. Todos ou quase todos têm tentado entender esse poder. Buda meditou por 7 semanas sob a árvore do supremo conhecimento e Sócrates meditou no mercado. Um produtor da Broadway me contou uma vez que no final da Segunda Guerra Mundial ele estava abatido física e mentalmente. Ele começou uma busca espiritual que o levou até o estudo sobre as maiores religiões. Visitou um monastério hindu e outros santuários pelo mundo. À medida que ele aprendeu como meditar, sua saúde foi transformada e sua carreira prosperou. Ele descobriu na prática da meditação utilidade e satisfação em sua alma. Sua arma secreta para o sucesso. Inicialmente, eu me tornei ciente do longo alcance e dos práticos efeitos da meditação através de um doutor de quiroprática. Ele era um homem cheio de paz que irradiava uma sensação de paz interior. As pessoas muitas vezes me procuram para tratamentos a longa distância e algumas vezes ele estava disponível para ajudar pacientes que a ciência médica havia desacreditado. Sua arma secreta para o sucesso era a prática diária da meditação. Ele passava 1 hora a cada manhã meditando antes de ir para o seu escritório. Nesse período de quietude, pedia à divina inteligência que dirigisse a ele os pacientes que poderia ajudar naquele dia e que revelasse a ele alguma coisa que pudesse ajudá-los. Mais tarde, em seu escritório, ele meditava mais 15 minutos com sua equipe. Eles começavam meditando juntos. Nós sentimos a presença do poder curador de Deus nos guiando e nos dirigindo. Nós damos graças por todos os pacientes que vêm para nós nesse dia, os quais nós podemos ajudar. Nós damos graças porque as tensões são liberadas, harmonizadas e expressadas, e a perfeição é restaurada. Esse é o dia do Senhor construir. Então nós o regozijaremos e o glorificaremos. Se existe um paciente problema, eles ficam concentrados, recolhem o nome dessa pessoa em meditação e pedem orientação para o seu tratamento. Em quietude e paz, eles relaxam e pedem por orientação. Isso muitas vezes vem na forma de um pressentimento intuitivo ou um fluxo de ideias. Esses atos diários de meditação dão a esse doutor e sua equipe direção interior e controle exterior de seus dias. Se a atmosfera fica pesada durante o dia, esse doutor desprendia-se de tudo e rumava para a sua sala de meditação. Lá, ele se renovava mental e fisicamente e readquiria seu equilíbrio. Quando ele novamente se sentia cheio de paz, ainda levava mais 5 ou até 45 minutos de meditação. Ele retornava para a sua sala de tratamento. Após meditar, ele costumava tratar seus pacientes na metade do tempo do que antes de iniciar-se na prática da meditação. Ele provou a verdade escrita pelo cientista e doutor Alex Carrel. O homem integra a si mesmo tanto pela meditação quanto pela ação. A meditação prospera. A meditação tem sido frequentemente considerada como uma fase mística da oração, boa para os nervos, mas que tem pequenos valores práticos. Embora seja justamente o oposto, a meditação nos faz prosperar. A declaração feita por Jeová a Josué antes que ele levasse os israelitas pelo rio Jordão em direção à terra prometida era que ele meditaria sobre a lei dia e noite. Porque então tornarás prósperos os teus caminhos, então terás êxito. Josué 1:8. O salmista fez uma promessa de prosperidade similar, mas se alegra na lei do Senhor e recita sua lei dia e noite. Ele tem êxito em tudo que faz. Salmo 1, 2, 3. Os resultados obtidos pelo poder da meditação são refletidos na história de Isaac, que saiu para meditar nos campos da noite. Olhando depois dessa meditação, ele viu seu servo trazendo sua futura esposa, Rebeca. Gênesis 24, 63. Sem preocupação, o salmista descreveu a meditação como agradável. E que o Senhor faça a minha alegria. Salmo 104, 34.
Uma vez que a satisfação mística da oração captura sua atenção, você não ficará satisfeito até que tenha desenvolvido esse poder prático também. Um homem de negócios, uma vez, fez depoimentos semanais comigo contando sobre o poder da meditação, também para meditar comigo brevemente. Ele falou do modo como saiu de seu aperto financeiro e espiritual depois que tornou a prática da meditação diária. O poder de prosperidade da meditação fez ele passar de um mecânico empregado para um influente proprietário de loja. No século XVII, o irmão Lawrence escreveu: como eu era um pregador, deveria saber sobre todas as coisas, pregar a prática da presença de Deus. E como eu era um diretor, deveria aconselhar todas a fazerem, de modo que necessariamente eu pensasse que fazer isso fosse fácil também. Eu não posso imaginar como as pessoas podem viver satisfeitas sem a presença de Deus. A meditação cura. Uma vez existiu um curador espiritual cujo ministério foi desenvolvido através da meditação. Inicialmente, ele aprendeu o poder da meditação como um homem de negócios. Eu fui ensinado por um amigo como meditar em silêncio. Por anos, eu passei muito tempo em silêncio com Deus. A prática da meditação me deu força e um poder maravilhoso. Isto também me levou a uma constante prática da sua presença em meus negócios. Depois que ele começou a parar todas as noites no seu caminho do trabalho para casa, para meditar por 1 hora em uma adorável igreja, seus negócios prosperaram. Mais tarde, quando ele sofreu reveses financeiros a despeito de sua prática de meditação, contou que através de uma orientação fez uma mudança. Ele saiu para um ministério de cura devido a um aperto financeiro. Começou seu ministério de cura em uma sala emprestada por um amigo. Seu primeiro paciente foi uma senhora doente com artrite nas pernas. Depois que eles oraram juntos, ela levantou completamente curada. Alguns anos depois, antes da aposentadoria dele, eu tive a oportunidade de testemunhar o poder de cura desse antigo homem de negócios, quando ele prestou serviços em uma igreja onde eu estava servindo brevemente como ministra convidada. Depois que ele saiu da plataforma da igreja, fechou seus olhos e começou a meditar. Seu poder espiritual era tão profundo que a calma veio sobre a plateia, que então silenciou. Ele respirou profundamente várias vezes e entrou em um nível profundo de meditação. Quando sentei observando, correntes de poder serpenteavam em torno de mim e fluíam através de mim, e eu me senti renovada mentalmente e fisicamente. Depois que ele meditou em silêncio por alguns minutos, começou seu serviço de cura em voz alta. Eu nunca tinha sentido tal poder espiritual verter de qualquer um. Um grande número de pessoas foi curado durante o serviço dele de 2 horas, inclusive um homem que sofria de artrite por 30 anos. A dor e a dificuldade em andar simplesmente deixaram o homem nessa noite. A diferença entre concentração e meditação. Enquanto que a concentração é centrar a mente sobre uma única ideia, chamando a mente de volta para essa ideia sempre e sempre, a meditação é mais do que uma análise mental, na qual deixa que aquelas ideias revelem suas verdades mentais. Na concentração, você alimenta sua mente com ideias. Na meditação, a mente alimenta suas ideias. A palavra meditação significa simplesmente refletir. Quando você se dá à prática da meditação para receber tudo o que for necessário para seu crescimento e entendimento, e também para se tornar um canal de bênçãos para os outros em sua vida. Você pode praticar a meditação tanto do modo formal como informal, mas sem levar em consideração se você usa os métodos formais ou informais, um pensamento sagrado sobre o qual se medita pode se tornar um forte imã, puxando para si outros pensamentos sagrados, os quais, em sua união, tornam-se tão cheios de poder que varrem para fora oposição, perigos, doenças, miséria ou desarmonia. Esta é a maravilha da meditação. 2 razões para meditar. Você busca a meditação basicamente por 2 motivos. Primeiro, para comungar com o poder de Deus dentro de você e para desfrutar da renovação interior física e mental que essa comunhão pode trazer. Segundo,
para receber ideias e orientação da inteligência divina e aplicá-las em sua vida diária, bem como as usar para ajudar aos outros. O místico indiano Tagore escreveu: Eu lancei minha própria sombra sobre o meu caminho porque tinha uma lâmpada que não tinha sido acendida. O objetivo da meditação é manter sua lâmpada interior ligada. Na meditação, você ora para um Deus dentro de você e então deixa que o divino poder venha vivo dentro de você, como a lâmpada que gradualmente acende seu próprio ser. Nesse processo, você faz união com sua própria morada divina do Senhor, cuja única função é cuidar de você. Este Senhor interior é o Espírito no homem, sobre o qual Jó escreveu. O Cristo em você, do qual Paulo falou, e o reino de Deus está dentro de você, que Jesus descreveu. Através do fluxo caloroso de poder e ideias gerados na meditação, você percebe o que Davi e Jesus queriam dizer quando afirmaram: Eu os declaro, vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Enquanto alguns métodos de oração têm o significado de receber, a meditação tem o significado de se deixar. Experiência da autora sobre meditação neste capítulo. Isso aconteceu comigo enquanto eu estava trabalhando neste capítulo. Eu inicialmente escrevi esse material 20 anos atrás, mas muito dele foi excluído pelo editor das primeiras edições deste livro. Eu quase perdi minha religião tentando convencê-lo a incluir este capítulo. Ele não tinha nada contra a meditação, mas ele sentia que alguma coisa deveria ser cortada. E sendo uma pessoa orientada pela ação, ele decidiu que este capítulo sobre meditação deveria sair. Durante as 2 décadas seguintes, o material deste capítulo foi levado de um apartamento para outro e de uma casa para outra, inicialmente no Texas, depois na Califórnia. Finalmente, com a mudança dos editores, eu me senti livre para novamente olhar para essas ideias. Eu passei vários dias cuidadosamente lendo esse material, meditando sobre isso e literalmente ponderando isso em meu coração. Finalmente, depois de pedir por orientação, eu liberei o assunto e relaxei. Quando eu fiz isso, subitamente, um jogo de poder intenso fluiu em meu ser e uma corrente de ideias me revelaram como proceder. Eu soube então que meu capítulo sobre meditação seria finalmente incluído nessa nova edição. A meditação tem esclarecido esse poder para mim. Primeiro, como meditar pela renovação interior. Quando você faz a meditação formal como o primeiro propósito para contactar sua própria morada do Senhor, o método é simples. Relaxe, feche seus olhos e volte seus pensamentos interiores para a área mental entre os olhos ou para a área emocional do coração. Então, fale palavras de relaxamento, paz e quietude para seu corpo e mente. Paz, estou quieta. Relaxe e deixe ir. Estou quieta e sei que eu sou Deus. Use algumas palavras ou frases espirituais que trarão vida à infinita inteligência dentro de você. Tal palavra ou frase corresponderá ao mantra usado pelos praticantes de meditação do Oriente. Pode existir um intervalo antes que exista uma resposta anterior. De qualquer forma, durante esse período de espera, movimente e expanda o seu ser ao nível mais alto de consciência. À medida que você chama a mente de volta para o texto espiritual, você está ponderando. Lá, finalmente virá um clique que indica que um contato interior está sendo feito. Isso geralmente gera um fluxo de vida, energia e paz. Quando isso acontece, você tem exatamente experimentado o ato formal de meditação. Tudo se torna mais fácil quando você lembra que sua atenção não é diretamente sobre ou abaixo, mas dentro. Você não está tentando fazer nada acontecer. Você está somente tentando contatar sua própria morada do Senhor. E então deixe as ideias e o fluxo do poder irem para o centro do seu ser. Não apresse a meditação. Na prática da meditação, você não se torna ansioso e nem corre. Ao invés disso, você vai se afastar diariamente para períodos de quietude e silêncio, como uma criança querida vai comungar com o Pai amado. Você relaxa física e mentalmente, e então, muito gentilmente, muitas vezes silenciosamente, você aquieta os níveis consciente e subconsciente de sua mente. Você escuta a superconsciência ou a mente de Cristo interna.
Eu estou deixando a mente de Cristo se expressar perfeitamente através de mim agora. Eu estou, eu estou, eu estou. Então você deixa calmamente o Espírito trabalhar. Quando um sentimento de paz, poder ou serenidade vem, você fez o divino contato com a sua alma. Um novo poder é então seu, com o qual você irá superar os problemas da vida. Depois você dá graças e vai adiante para usar esse poder aumentado. Quanto mais você praticar esse quieto tipo de meditação, maior e mais fácil será a sua habilidade para fazer esse contato interior, sem levar em consideração a sua experiência anterior. Uma das primeiras médicas na cidade de Nova York, doutora Emily Cade, sugeriu a prática da meditação como uma prescrição para a libertação da escravidão em todos os níveis da vida. Sua prescrição: toda pessoa deve ter diariamente tempo para quietude e meditação. Na meditação diária está o segredo do poder. Ninguém pode crescer em seu conhecimento espiritual sem isso. Pratique a meditação como você praticaria música. Segundo ela, nenhuma pessoa, a menos que tenha praticado meditação, pode saber como aquietar todo o nervosismo físico, todo o medo, todo o excesso de sensibilidade, todas as coisas pequenas de todos os dias da vida. Somente nessa hora de calma, quietude, quando estamos sozinhos com Deus. A desarmonia não pode reinar em uma casa onde todos os membros da família praticam essa hora de meditação sobre a presença de Deus. Segundo, como meditar por orientação. Quando você faz uma meditação formal pelo segundo propósito para receber conhecimento e orientação, o próprio caminho é para enfatizar seu objetivo. Então relaxe, respire profundamente e peça por conhecimento sobre esse objetivo. A seguir, espere pacientemente por suas impressões ou por esse fluxo definitivo de ideias e pelo clique interior que indica que você tem feito contato. Se você tem um problema de negócios, feche seus olhos, relaxe seu corpo, aquiete sua mente, declarando: à medida que eu relaxo fisicamente e mentalmente, está sendo mostrado a mim o que fazer. Ou você pode meditar por uma questão específica. Divina inteligência, revele a verdade sobre essa situação. Faça isso de modo planejado e claro, de modo que eu não possa errar. Então, deixe a mente analisar, pensar sobre isso e provar seus objetivos para cada questão levantada. Esse poderoso questionamento da mente começa a fluir a energia e o poder para essa questão. Presentemente, o objetivo se abrirá. Você se descobrirá conhecendo ou sentindo, sem os esforços comuns para receber informações. Você descobrirá que a palavra deixar é uma palavra muito mais poderosa do que obter na meditação. À medida que você recebe, não tente puxar nada para si, mas espere, ouvindo o que a inteligência mais profunda tem a dizer. Um imenso fluxo de ideias começará, e essas ideias também chegarão a uma conclusão e seguirão o seu curso. Você não tentará lançar ideias na meditação. Você usará um pensamento espiritual para acalmar o corpo e a mente. Então você pedirá alguma coisa ou gentilmente pensará sobre seus objetivos. A seguir, você deixa que as ideias comecem a fluir em relação a esse objetivo. Por último, você deixará então expandir, chegar a uma conclusão e então se acalmar. Esse é o processo da meditação formal que traz a orientação. A mecânica da meditação. Geralmente não é necessário lugar ou tempo específico para a meditação. Quando e onde você pratica depende somente do seu temperamento individual, circunstâncias e estilo de vida. Os hindus costumavam usar um lugar especial para a meditação, tal como uma pequena sala onde as escrituras sagradas eram mantidas. Eles preferem se acomodar fisicamente, cercando-se de modo que se sintam em uma certa atmosfera que ajude a induzir meditação. Como a meditação simplifica a realização espiritual, é importante que você medite confortavelmente. Os mestres chineses disseram que você não tem que se sentar com as pernas cruzadas, nem precisa ir a algum certo lugar, nem adotar qualquer regra rígida.
De qualquer forma, uma atmosfera calma é considerada melhor para a prática da meditação. De manhã cedo, bem como as horas da tarde, são horas normalmente apropriadas, desde que a quietude prevaleça no lado interior e exterior. Mohamed aconselhou: ore de manhã e à noite, então passe o dia em um proveitoso descanso. Na manhã seguinte, depois de dormir, você estará fresco e livre e estará provavelmente mais capacitado a se voltar para o seu interior do que qualquer outro tempo durante o ciclo de 24 horas. Sua mente está limpa e seu corpo mais relaxado. De qualquer forma, por muitos anos eu tenho feito minha meditação à noite, depois que minha mente fica livre das atividades do dia e a atmosfera onde vivo está finalmente quieta. Texto de meditação da autora para obter realizações. Os antigos descobriram que o nome Jesus Cristo era a palavra perdida de poder, que quando meditavam sobre ela poderiam restaurar as graças no instante. O nome Jesus Cristo ainda se mantém de pé no colossal conhecimento de todas as linhas daqueles que meditam sobre seu poder hoje. De fato, você pode se tornar sintonizado com esse mesmo poder de sucesso supremo pela meditação. Uma vez tentei experimentar uma oração com um amigo. Nós nos encontrávamos diariamente por 1 hora para meditar sobre o nome Jesus Cristo. Durante nossos vários meses de meditação diária, poderosas ideias de sucesso vieram para cada um de nós, independente dos campos de trabalho escolhidos. As ideias fluíram para mim, para meus projetos de escrever, que provaram ter sucesso. Meu parceiro de oração, um homem de negócios, prosperou muito durante esse período. Tudo por causa da orientação que foi gerada através do nome Jesus Cristo na meditação diária. Meditação dos Salmos para obter cura, proteção e perdão. Junto com os métodos formais de meditação, em que a pessoa relaxa, fecha seus olhos, se volta para dentro e enfatiza os textos sagrados, existem também os métodos informais de meditação, em que, com olhos totalmente abertos, a pessoa muitas vezes pondera sobre ideias ou frases em contemplação relaxada, ou estuda livros de inspiração ou a Bíblia. Para a meditação informal, os salmos são cheios de poderosas passagens. Talvez as mais populares delas sejam os Salmos 23 e o 91. Um homem de negócios veio da Batalha do Bulge, são e salvo na Segunda Guerra Mundial, enquanto que todos ao redor dele foram mortos. Ele meditou sobre essa passagem familiar. Mesmo se eu andar por um vale de sombra e de morte, não receio mal algum, pois estás comigo. Teu bastão e teu cajado me dão segurança. Salmo 23, 4. Que o salmista praticou meditação quando ele guardava seu rebanho durante as noites solitárias é evidenciado pelo uso repetido das palavras meditar e meditação. O Salmo 119 menciona essas palavras várias vezes. Em uma das passagens, o salmista indicou a satisfação da alma devido à prática da meditação. Antes da hora, abri os olhos para meditar as tuas ordens. Salmo 119, 148. Os hebreus muitas vezes meditaram sobre as palavras dos salmistas porque descobriram que as palavras não só tinham grandes poderes espirituais, mas poderiam evitar problemas ou situações desagradáveis. O Salmo 30 era uma meditação para a cura. Quando você sentir que tem errado e precisa de perdão, medite sobre o Salmo de purificação. Cria para mim um coração puro, ó Deus, enraiza em mim um espírito novo. Salmo 51, 10. A meditação dos salmos traz liberdade para um empregado problemático. Uma mulher de negócios estava preocupada com um colaborador que parecia determinado a tentar forçá-la a sair do emprego por causa da influência que tinha com o chefe. Ela descobriu que isso poderia ser prejudicial a ela. Uma noite, quando essa preocupada mulher de negócios estava orando, ela se sentiu guiada a orar sobre o Salmo 37. Não te inflames contra os maus. Ela descobriu que o salmo inteiro era uma promessa de salvação dos problemas. Então decidiu meditar diariamente sobre suas várias passagens.
À medida que ela seguiu esse conselho para se manter quieta e esperar em Jeová, dentro de poucas semanas foi oferecido a ela um emprego melhor em outra companhia. Esse resultado removeu-a rapidamente de todas as coisas desagradáveis anteriores. Porque algumas pessoas não conseguem meditar. Você não deve ficar angustiado se não é capaz de meditar formalmente quando tenta pela primeira vez. A oração é possível para todos, mas a verdadeira meditação é possível somente para a pessoa mentalmente polarizada. Se você não tem desenvolvido a fase meditativa de seus poderes de oração, você não deve tentar forçar isso. Fazê-lo pode ser frustrante ou perigoso. Os místicos descobriram que a habilidade ou inabilidade de uma pessoa para meditar depende do desenvolvimento de sua alma e que algumas vezes leva muito tempo para que uma pessoa esteja pronta. Eles descobriram que uma pessoa que medita facilmente pode ter desenvolvido essa habilidade em vidas passadas. Existem 3 tipos de orações: a física, mental e espiritual. Você deve praticar. Primeiro, a oração física, onde você fala palavras definitivas para relaxar seu corpo e mente. Capítulo 3. Segundo, a oração mental, que inclui as orações de purificação, negação, perdão e de decreto. Essas fases da oração limpam a mente de temores e outras emoções negativas, e então tornam firme a crença em Deus. Tais métodos verbais de oração são necessários porque você tem que eliminar bloqueios psicológicos e conflitos emocionais antes que você possa se aprofundar em sua consciência e meditar efetivamente. É impossível meditar verdadeiramente quando você está cheio de raiva e ressentimento. As orações verbais de negação e afirmação ajudam a eliminar esses bloqueios. Capítulo 4, 5, 6 e 7. A oração de concentração é necessária para estabilizar sua mente e ajuda a focalizar sua atenção sobre as graças que você deseja, de modo que esta paz, equilíbrio e harmonia possam vir. Capítulo 8. Terceiro, a oração espiritual inclui os mais avançados métodos de oração, a prática da meditação e a oração do silêncio, que levam à percepção anterior e outros resultados. Capítulos 9, 10 e 11. O sucesso na meditação vem somente para o corpo relaxado e mente controlada. Quando você está pronto mentalmente e emocionalmente para a meditação, torna-se fácil essa fase natural da oração. Algumas coisas dentro de você puxam sua atenção para dentro e a mantêm lá, alimentando-se de suas novas energias e ideias. À medida que você faz esse contato, isso conecta você com uma corrente interna de poder e inteligência. Mas até que você fique pronto para isso, não pode desenvolver a arte da meditação corretamente, e os resultados serão desfavoráveis, especialmente para seu sistema nervoso, se você tentar forçar isso. Não se sinta culpado. Você não deve permitir que ninguém o faça se sentir culpado se você ainda não tem desenvolvido seus poderes de meditação. No começo de minha busca espiritual, eu encontrei uma senhora que tinha praticado meditação por 30 anos. Ela zombava de meus métodos simples de oração de afirmação. Eu considerava minha introdução à oração de decreto como uma bênção espiritual sem preço. Elas tinham trabalhado para mim na época em que eu tinha pouco conhecimento sobre métodos efetivos de oração. Orações afirmativas têm funcionado bem para muitas pessoas sob circunstâncias similares. Além disso, é a prática que mais tem sido usada com grande sucesso em todos esses séculos. Eu ainda me tornei totalmente desencorajada porque não podia meditar como essa senhora fazia. Foi somente muito depois que percebi que eu era simplesmente tão espiritual quanto qualquer um que meditava. Mas ainda não tinha dado tempo ao meu crescimento espiritual para que pudesse meditar. A prática dessa senhora havia levado 30 anos para se desenvolver. Um amigo uma vez conduziu um grupo semanal de oração. Uma colega estudante disse: "Me ensine como meditar, eu quero passar minha vida meditando." Meu amigo respondeu: "Que desperdício! Isso poderia somente levar sua vida a um desequilíbrio. A verdadeira oração equilibra você. Nessa questão, a meditação não é necessária.
Ao invés disso, você precisa aprender e praticar métodos simples de oração, relaxamento, negação e afirmação. Quando você tiver equilibrado sua vida com esses métodos simples de oração, então eu mostrarei a você como meditar. Essa mesma pobre garotinha casou-se com um homem muito educado e muito bem apessoado. Depois que eles tiveram uma família, ela finalmente retornou e disse: Você estava certo. Eu precisei usar os métodos simples de oração. Eles têm trazido muitas bênçãos para a minha vida. Muitos de meus amigos tentaram inicialmente a meditação. Eles se tornaram desencorajados, saíram completamente da oração e têm levado uma vida de confusão e falhas desde então. Porque a meditação não tem sido ensinada nas igrejas. Desde os primeiros séculos depois de Cristo, temos visto muitos místicos nas igrejas, mas eles muitas vezes eram vistos com reservas. No máximo, a experiência de protestantismo místico era esporádica, mas muitas vezes eram deixados para os santos da Idade Média, gurus místicos do Oriente ou grupos religiosos, filosóficos, metafísicos do último século, a introdução metódica da oração nas nossas vidas. Desde então, os filósofos têm ensinado sua prática por séculos. Tristemente, a falta aparente de entendimento da Igreja da verdadeira natureza da oração e suas facetas mais profundas tem uma base histórica. Isto era a lei nas épocas primitivas, quando o homem religioso obtinha suas graças por oração somente em circunstâncias especiais ou em uma ocasião regular de culto público. A oração era inicialmente em público, depois passou a ser uma prática particular, com os sacerdotes e os líderes espirituais da congregação oficializada. Quando eu comecei inicialmente na busca por métodos efetivos de oração, um propósito que tinha feito, encontrei uma atitude similar. Esse é um trabalho para um orador. Deixe a oração para ele. Ainda que os oradores israelitas, os profetas, os salmistas, os primeiros líderes cristãos e os místicos das primeiras igrejas, todos inicialmente revelassem uma oração de relacionamento pessoal com Deus, esse tipo de oração tendeu a não ser tão prevalente depois da reforma no século XVI. Ao invés disso, historiadores têm enfatizado que tem sido colocada a prática religiosa sobre o segundo mandamento: amar e servir ao seu semelhante, e as graças externas virão. O primeiro mandamento, de amar a Deus para comungar com Ele na oração, tende muitas vezes a ser colocado de modo secundário na ênfase espiritual. Desse modo, é compreensível porque a oração, que deveria ser o elemento essencial na vida espiritual das pessoas, tem algumas vezes sido tristemente vazia. Em alguns de nossos seminários, estudantes de ministérios têm passado anos aprendendo grego, hebraico e a doutrina da teologia, ainda que muitas vezes eles fossem adequadamente treinados na prática da oração e meditação. Também no mundo ocidental tendemos a ser orientados a resultados e por isso podemos ter nos desconectado do poder da meditação, porque nós sentimos que suas origens estão no Oriente. Lá, a meditação tem sido praticada no meio de ignorância, miséria e doença. Com nossa lógica mental ocidental, nós podemos estar julgando a meditação por sua falta de resultados externos posteriores, antes de descobrir seus benefícios interiores. No entanto, quando as pessoas em busca da espiritualidade inicialmente aprendiam sobre o aprofundamento na fase de oração, conhecida como meditação, ficavam muitas vezes fascinadas com essa possibilidade. Elas podiam ter se apressado nessa fase de oração inicialmente, totalmente desinformadas e despreparadas. Para tentar meditar, antes você deve se tornar um mestre nas fases simples da oração. Os perigos da meditação. Séculos atrás, profetas da Índia indicaram as leis fundamentais que governam a meditação. A energia segue os pensamentos. Devido à tremenda energia gerada conscientemente e subconscientemente na meditação,
Não seria lógico uma pessoa que tem poderes de meditação profundos não tê-los desenvolvido gradualmente. A mente e o corpo precisam ser vagarosamente refinados durante um longo período da prática da meditação, convidando inicialmente a receber e então oportunamente assimilar as vibrações poderosas que se agrupam na verdadeira meditação. Os filósofos hindus, conhecidos como Vedas, dizem que uma pessoa pode tropeçar na superconsciência esporadicamente, sem disciplina anterior, mas que isso é uma prática impura e perigosa. No tipo de pessoa mental que centra sua atenção na cabeça durante a meditação, as células cerebrais podem tornar-se superestimuladas, levando a uma sensação de orgulho, tensão e dor de cabeça. No meditador do tipo emocional, que centra sua atenção no coração, a reação muitas vezes estimula a região do plexo solar. Condições nervosas de irritação, ansiedade, preocupação e até náusea podem ser o resultado. Um problema para os dois tipos de meditadores pode ser estimulação sexual excessiva. Outro perigo é a pessoa se tornar muito receptiva aos pensamentos e temperamentos dos outros, através disso inconscientemente recebendo seus problemas. Também, se a depressão e as emoções negativas aumentam, o meditador pode até se tornar objeto de obsessões físicas do plano astral da vida. O remédio é meditar somente por curtos períodos diários durante o primeiro ano. Se você sofrer de qualquer uma das reações acima, deve reduzir o seu tempo de meditação. Se você se descobrir tornando-se supersensível no plano físico, deve querer suspender sua meditação temporariamente, então relaxar e deliberadamente externalizar sua atenção. Uma meditação pouco consistente, cheia de fé, praticada todo dia durante um longo período de tempo, trará mais resultados do que esforços entusiásticos e espasmódicos. Uns poucos minutos de meditação praticados regularmente carregarão você mais do que horas de esforço gasto meditando somente ocasionalmente. Geralmente, os perigos da meditação podem ser evitados se você usa alguns dos nomes sagrados sugeridos neste capítulo como objeto de sua meditação. Eles contêm poder espiritual e proteção. Uma vez que os seus períodos de meditação sejam demasiados, mantenha-se ocupado liberando energia em ideias e ações construtivas. Alimente suas orações. É a energia recebida na meditação que, quando não usada construtivamente, pode se tornar danosa ao sistema nervoso, levando a reações desfavoráveis. Meditar sobre o mal é destrutivo. Todos nós temos poderes de meditação, mas a menos que cresçamos no seu uso gradualmente, tendemos a meditar sobre os problemas ao invés de enfatizar sobre as graças que nós desejamos experimentar. Então, pare de enfatizar lesões, problemas, pressa ou miséria em sua própria vida ou no mundo ao seu redor. Aquilo sobre o qual você medita, você descreve em sua vida. Se tudo já está lá, sua atenção somente multiplica os problemas. Quando temperamentos negativos tentam tomar os períodos de meditação, diga para eles: eu nunca conheci você. Eu te mando embora. Para todas as lembranças de lesões, pressas e erros do passado ou presente, tu serás dissolvido. Meditar sobre o mal é convidar os problemas. Nossas instituições mentais estão cheias com pessoas que se tornaram preocupadas, meditando sobre os males da vida, ao invés de usar seus poderes mentais para meditar sobre as graças. Por isso é que as preces de purificação são necessárias inicialmente em nosso desenvolvimento espiritual. Elas libertam a mente das crenças sobre o mal e seus efeitos. O passado e o futuro podem ser vistos pela meditação. A meditação é um ativo processo mental. Não existe nada de passivo sobre isso. Sua mente consciente faz contato com uma das suas atividades da mente da superconsciência ou subconsciência, na medida em que elas precisam se elevar. Quando a mente consciente faz contato com a superconsciência na meditação, você pode não só receber flechas de orientação intuitiva ou um fluxo de ideias divinas,
mas seus poderes extrasensoriais, tais como telepatia e clarividência, podem ser ativados. À medida que você aprofunda os poderes mentais que estão instalados na meditação da superconsciência, pode saber de coisas distantes que estão ocorrendo no presente ou prever coisas que estão acontecendo no futuro. Um meditador de longo tempo certa vez descreveu experiências de meu passado que ele não tinha como saber. Na meditação, você pode também instalar profundamente dentro de uma mente subconsciente as memórias do passado. As pessoas que praticam meditação há muitos anos têm algumas vezes revelado que eles consideram ter informações de vidas passadas que inicialmente eles viram na meditação. Eles encontraram naquelas cenas do passado a explicação de certos problemas que eles estavam tentando resolver no presente. Os frutos da meditação. Toda vez que você considera um objetivo e escuta o fluxo de ideias que segue, está meditando com seus olhos abertos. Pessoas de negócios com mentes disciplinadas aprendem facilmente a arte da meditação formal, porque elas já têm usado os princípios de meditação de forma informal. De qualquer forma, o ato da meditação formal é um processo de autossatisfação mais profundo do que meditar meramente de maneira superficial. A meditação casual geralmente não penetra tanto nos níveis subconscientes da mente, enquanto que a meditação espiritual penetra a superconsciência ou a fase espiritual da mente que pode liberar o poder do milagre. Os períodos de estiagem são normais na oração. Uma vez que a alma é o principal na ação, haverá tempos em que você será capaz de meditar mais profundamente e com satisfação. Embora em outros períodos de desenvolvimento de seus poderes de oração, você experimentará aqueles períodos que os místicos descreveram como a sombra da noite da alma. Tais períodos de seca são um processo normal para manter o seu equilíbrio. Quando você tiver completado um ciclo de meditação profunda e não puder continuar, não force. Você deve desejar praticar a oração do silêncio, então a oração da libertação, como descrito nos capítulos seguintes. Ou você deve desejar retornar para os métodos de orações verbais, descritos nos primeiros capítulos. Uma amiga disse: eu estava começando a ter vários problemas de relacionamento humano e percebi que precisava mudar meus métodos de oração. Eu tinha crescido e estagnado, e meus períodos de oração demoravam a gerar poderes espirituais. Então eu retornei para o uso de orações verbais, de negação e afirmação. E esses métodos de oração resolveram meus problemas. Esteja certo de que quando você estiver novamente pronto para a meditação, sentirá essa pressão interior chamando você de volta. O bálsamo precioso da oração. Como São Francisco de Sales aconselhou, depois da oração, tenha cuidado para não agitar o seu coração, a fim de que você não derrame um pouco do precioso bálsamo que recebeu. Aprenda a aproveitar os diferentes estágios de oração para os quais o seu ser é chamado a crescer. Os vários métodos de oração, os simples e os avançados, podem trazer equilíbrio para o seu próprio autocrescimento e entendimento. Uma vez que nada é tolo sobre a oração, eles também são necessários para que você possa experimentar uma vida satisfatória e excitante. Fim do capítulo 9. Continuaremos o capítulo 10 na próxima gravação. Gratidão.